Rosalina. E o pequeno Davi, né? Ezequiel é nascido e criado nessa igreja aqui. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não venha se desviar dele. Então esse menino, eu vi ele correr desde meu dia aqui no meio dessa igreja aqui. Graças a Deus por isso. É uma honra apresentar o filho dele, pode ter certeza disso, é uma honra. A Bíblia diz, irmão, no Evangelho de Lucas, do capítulo 2 e o versículo 22 a seguir, nós encontramos que havia um homem chamado Simeão. Ele tinha uma promessa que Deus havia falado para ele, que ele não partiria, ele não morria, enquanto os seus olhos não contemplassem o Salvador do mundo, que era Jesus. E diz a Bíblia que todos os dias, eu não vou prolongar por causa do horário, mas a Bíblia diz que todos os dias ele e a esposa iam ao templo orar. Todos os dias ele ia lá. E eu acredito, irmão, que se fosse eu ou você, quando diz assim, que nós não partiríamos enquanto nós não vêssemos o Filho, o Salvador, nós nem íamos ao templo com medo de ver ele. Mas pelo contrário, o Senhor todo dia ele ia ao templo, ele ia orar e talvez lá encontrasse com o menino. Então, nós observamos através da lei da época, a lei de Moisés, que o sacerdote era quem apresentava a criança. Por que apresentar a criança no templo, irmãos? Porque a criança, ela não sabe, ela é inocente, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe se tem pecado ou deixa de ter pecado. Então, como ele é inocente, nós precisamos apresentar e não batizar. Ele vai ser batizado após os 12 anos de idade, se Jesus não voltar até lá. Ele vai chegar no pastor da época e vai pedir o batismo. Mas sim, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que pecou e precisa ser batizado para ser sepultado o velho homem. Então, após os 12 anos, ele vai chegar e pedir para o pastor da época se Jesus não voltar até lá. Então, Jesus foi apresentado por Simeão, era para ser pelo sacerdote. No caso, eu estou apresentando e representando o Simeão, porque o sacerdote é o pastor Márcio, está certo? Então eu estou representando o Simeão. Então ele chegou, quando o menino entrou, o casal entrou com a criança, ele pegou e apresentou a criança. E Jesus, ou seja, com 30 anos de idade, aí sim ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Então aqui está o Davizinho, para ser apresentado para Jesus, não é consagrado. Consagrado é diferente. O que nós consagramos foi o que Ana fez. Ela consagrou Samuel e deixou lá na igreja. Então, se o irmão Ezequiel chegasse aqui e falasse: eu quero consagrar o menino, nós ia consagrar e ficar com ele, tá certo? Nós ia ficar com ele na igreja, para que ele viesse crescer aqui na igreja e assim por diante. Então, nós estamos orando, apresentando ele a Deus e não consagrando. Amém? Então nós vamos nesse momento apresentar o Davizinho ao Senhor, que ele possa crescer nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: a criança, nunca coloque ele como empecilho de fazer a obra de Deus. Nunca coloque ele como empecilho. Eu não vim à igreja porque o menino me dá trabalho. Não faça isso. Porque tudo aquilo que nós colocamos como empecilho entre nós e Deus, Deus tira. Tá? Para que nós ficamos livres para fazer a obra, nós ficamos livres para vir a casa. Então nunca coloque a criança, irmão Ezequiel, irmã, como empecilho. Não, eu não vou por causa do menino. Não coloque ele assim. Diga: eu estou doente, não aconteceu qualquer coisa. Mas não ele como empecilho. Porque quando nós colocamos, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Então quando nós colocamos algo como empecilho, Deus tira esse empecilho para que você possa fazer. Você é um homem de Deus, você é pregador da palavra, você é conhecedor. Eu não conheço ela, mas eu acredito que também seja, tá bom? Então que vocês possam criar esse menino no caminho do Senhor, para quando ele crescer não venha se desviar dele. Amém? Não sei se está ligado isso aqui, mas eu queria perguntar, irmão Ezequiel, você está disposto a criar essa criança nos caminhos do Senhor, ensinar ele, trazer para a igreja, até que ele cresça e peça o batismo por conta dele? Sim. Irmão, você está disposto a criar, ensinar esse menino nos caminhos do Senhor, até que Jesus venha, ou ele possa pedir o batismo por conta dele? Sim. Viu, irmãos? Isso é uma confissão. Amém? É uma confissão. Então está na mão deles, para ele ensinar, não na mão do pastor. O
O pastor vai instruir, vai ensinar, ou seja, onde eles estão congregando, eu não sei. Eu estava voltando para cá, é uma benção. Glória a Deus, ele tem falado para mim que se voltasse, morar para cá, que vinha congregar com nós. Então eu acredito que ou aqui ou lá onde ele estiver, o Deus é o mesmo. E ele vai ensinar o menino no mesmo caminho. Para quando ele crescer, não venha se desviar. Aí você diz assim, mas eu conheço alguém que cresceu nos caminhos de estar desviado. Desviado talvez da comunhão, dos caminhos do Senhor, mas do ensinamento jamais. Qualquer hora ele vai pôr na mente, eu tenho que voltar. Ele vai voltar. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar pelo Davizinho? Sabe o que está acontecendo? Oramos pelo Davizinho? Estenda suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, ó Deus, pela vinda do Davi, Pai, toma ele nas tuas mãos, que a tua vinda, Pai, seja para a tua igreja, seja para ele, meu Deus, que seja hoje, que seja amanhã, pois quando vim buscar a tua igreja, Pai, que essa criança esteja na tua presença, nos teus caminhos, abençoa o seu papai, abençoa a sua mamãe, Senhor, nunca deixa, Pai, faltar o pão de cada dia, nunca deixa, Pai, faltar, ó Deus, uma porta aberta para o teu filho, Pai, toma ele nas tuas mãos, e assim sabedoria para ensinar essa criança no caminho que deve andar. Ó Deus, eu creio na tua vitória, ó Deus, eu creio na tua presença, eu creio, Senhor, no teu agir na vida dessa criança, na vida desta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.